Então, quero dizer para vocês que o melhor nome que eu pude dar para o tema dessa noite foi que para vencer demônios, antes nós precisamos vencer 3 obstáculos da nossa alma. E vocês vão perceber que à medida que nós estamos caminhando para a libertação, nós estamos na 4ª semana, nós temos mais 3 semanas. À medida que nós estamos caminhando para a libertação, eu sempre estou pegando no pé de alguma coisa que diz respeito às nossas decisões. Porque deixa eu dizer para vocês, por mais que alguns crentes espiritualistas gostam de sensacionalizar a operação demoníaca, e eu sei que existe, não estou subestimando os demônios, eu cresci na igreja, eu vi gente endemoniando e passando por debaixo de banco e levitando, eu já vi muitas coisas que vocês não fazem ideia. Nós não subestimamos o poder do diabo, mas nós não superestimamos também. O diabo é muito pequenininho perto do nosso Deus, os demônios são pequenininhos diante dos anjos de guerra que o Senhor manda. E se nós dermos atenção demasiada e foco excessivo na operação demoníaca, nós vamos ficar reféns do medo. E onde opera medo, Deus não opera, né? Hoje eu estava conversando com meu paizão espiritual, né? Ele me chamou para tomar um café com ele. Eu fui de manhã tomar um café com ele. E ele disse assim para mim: me conta isso, né? Ele sempre dá um check-up. Como está a família? Alguém que eu gosto de prestar contas, que eu gosto de receber orações, palavras. Como que está a igreja? Como que está isso? E como que está aquilo? E ele foi chegando em algumas situações, né, da minha vida. Ele conhece o meu interior. Tem alguém que você confia para compartilhar o seu coração? Um líder maduro, um pastor, né, um intercessor, uma intercessora, alguém que seja de fato, alguém que você pode abrir o coração, que seja de confiança. E o Larry, ele é essa pessoa, né? Ele é tão importante na minha vida que ele não só me ordenou para o ministério, mas ele me apresentou o ministério da família, porque foi ele que apresentou a minha esposa, né? E esse ano nós vamos comemorar 12 anos de casados, graças a Deus. E eu disse para ele, eu queria muito que você nos abençoasse, né? Vamos ver se vai ser possível. E ele estava falando para mim: Jonatas, me fala como está essa área da sua vida. Parece que ele, né, toca na ferida, né? Aí eu assim, ó, eu tenho medo de... Aí ele falou assim, pode parar a frase. Onde tem medo não tem Deus. Você não tem medo de nada, porque o amor de Deus lança fora o medo. E aparentemente eu estava falando algo que, entre aspas, sabe os medos bons que a gente tem? Medo de desrespeitar, medo de alguém não ter Jesus antes da morte, medo, e ele disse, nenhum medo é bom. Então, já que eu recebi isso nessa manhã, eu imparto sobre vocês. Se você tem alguma área de medo na sua vida, agora, vamos orar. Medo de falta, medo de perder alguém querido, medo de que alguém não seja salvo na sua família, medo que alguém vai preso. Levante sua mão se você tem algum medo aí, isso. Vamos expulsar esse espírito de medo, amém? Na autoridade do nome de Jesus, nós não temos comunhão com medo, Deus, porque o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Então todo medo do nosso coração, toda expectativa colocada no temor de homens, agora caia por terra das nossas mentes e dos nossos corações. Nós não tememos nada, nem a nossa própria morte. Nós recebemos o amor de Deus agora em doses cavalares, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Então, antes da gente entrar no nível de liberdade espiritual, nossa alma precisa estar livre. Ela não pode estar ancorada em algumas coisas que às vezes nós acostumamos a viver com elas. E tem 3 coisas que a gente tem aprendido e acostumado a viver. Repita comigo este lado aqui: ira, aqui depressão, e ali frustração. Então vocês aqui vão falar, toda vez que eu falar alguma coisa, vocês são, está repreendido, vocês não são frustração não, vocês só vão falar frustração. Fala frustração.
E aqui, depressão. E aqui, ira. E nós precisamos ser livres. Livres da depressão, livres da frustração, livres da ira. Essa liberdade, ela não é automática. Não é você chegar aqui no culto, ao final do culto, quando nós tivermos o apelo, entregar a sua vida para Jesus. Não vai te tornar completamente livre da ira, da depressão e da frustração. Vai te dar o Espírito Santo capaz de te libertar disso tudo. Mas envolve escolhas, envolve decisões, envolve superações, envolve declarações da palavra de Deus. Envolve reconhecer que nós temos uma natureza caída. Toda área de ira, por exemplo, é uma área de dor, manifesta externamente. É quando nós externalizamos uma dor profunda da nossa alma. A ira é um lugar onde alguém clicou em uma área de dor e de vulnerabilidade, e aquilo não apenas nos irritou, nos fez perder o controle, o domínio próprio, o lugar de equilíbrio, o lugar de razoabilidade social. Pessoas iradas, e isso não diz respeito a temperamento, irmão, não, isso fala da dor. Há pessoas extremamente fleumáticas, melancólicas, que podem se tornar demônios irados. Ira é uma externalização de uma dor, cujo botão foi apertado. A depressão é uma internalização da dor. Então a dor, ela pode se manifestar externando ou internando. A depressão, ela internaliza, ela canaliza para dentro aquilo que não foi resolvido. Os traumas, abusos, acúmulos de frustrações, tentativas que não dão certo há anos, e você vai se colocando num lugar de angústia. A depressão também, ela acontece de maneira física, quando nós não cuidamos bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, quando não nos exercitamos, não tomamos sol, não dormimos bem, desregulamos as questões de metais do nosso corpo, ficamos com excesso de metais. Ela pode se tornar uma dor crônica da nossa alma, por meio do nosso descuidado com o corpo, mas ela também pode vir de uma decepção grande, de uma perda repentina, de uma palavra que doeu no profundo do nosso ser. E entender que a depressão precisa ser vencida, e ela não é necessariamente um demônio, mas ela é um ato, um estado de saúde emocional, ou seja, de doença emocional. A nossa saúde emocional está ruim quando estamos com depressão. Ela precisa ser endereçada da maneira correta, e ela precisa ser tratada rapidamente, né? Eu me lembro que no ano passado, aconteceu um episódio na minha vida, de uma grande frustração, talvez a maior frustração que eu já vivi em toda a minha vida. Eu tinha acabado de completar 40 anos, eu sentia que Deus estava me chamando para um novo nível espiritual, pessoal, e eu sabia que esse meu novo nível pessoal me levaria também a um novo nível eclesiástico. Eu sabia que Deus aumentaria a minha influência se eu vencesse aquele processo. Mas eu passei por uma grande dor. Uma dor que eu não contei para ninguém. Uma dor que eu guardei só para mim. Uma dor que eu internalizei 100% dela. Eu externei talvez 10% dela para minha esposa, porque não daria para não compartilhar nada, mas eu também não queria que ela entrasse nesse processo comigo, sabendo o quanto ela é visceral, leal, intensa. Eu pensava comigo, não podem os dois adoecer, é melhor um só. Eu me lembro que, diante de uma profunda decepção, diante de palavras que não tem como serem apagadas da mente, apesar de estarem cicatrizadas no coração,
Eu precisei de ajuda. Eu olhei para Deus e eu não tinha mais forças. Eu nunca fiquei um dia inteiro na cama. Aliás, irmãos, essa semana eu peguei virose, gripe e inflamação na garganta. E eu fiquei de atestado 2 dias. Pensa se eu fiquei parado 2 dias. Eu aproveitei para resolver tudo que eu podia resolver enquanto eu estava de atestado. Eu não consigo ver coisas para resolver e não resolver. Não é meu natural. Então quando aquela dor me pegou, e eu olhei para dentro de mim e falei, não tenho vontade de levantar da cama. Então eu olhei para mim de novo e falei, estou mal. Tem alguma coisa errada comigo. O que? Eu não tenho vontade de levantar para trabalhar? O que? Eu já estou atrasado para o trabalho? O que? Eu ainda não li os meus 6 capítulos da Bíblia? O que? Eu ainda não tirei o cocô do cachorro? E eu lembro que Tawana estava em Recife, resolvendo alguma coisa, ou não lembro, passando férias com as crianças. Ela me ligou e disse assim, amor, eu não sei o que aconteceu com você, mas o que aconteceu ontem foi muito grave, porque você está muito mal. Eu nunca te vi assim. Eu disse, eu nunca fiquei assim. Ela disse, põe um short e uma camiseta agora e vai correr na praça. A gente morava perto de uma praça. Eu disse assim, eu não consigo levantar da cama. Ela disse, não, você vai pôr um short e uma camiseta e vai correr na praça. Eu disse, tá bom. Desliguei e não levantei, não pus os shorts, não corri na praça. Então, depois de 1 hora, ela me ligou de novo. Ela disse, você já fez o que eu te pedi? Eu disse, não consigo. Ela disse, consegue. Tem uma decisão dentro de você que é maior do que essa dor. Você consegue. Pelos nossos filhos, pela Farol, por mim, levante-se e vai correr na praça. Aí mudou. Aí eu coloquei shorts, camiseta e fui me arrastando. E quando eu cheguei, doutora Ilma, que é uma queridíssima nossa, também uma mentora do nosso coração, doutora Ilma Cunha já estava com uma mensagem no meu WhatsApp. Jonatas, hoje às 15h30 você vai ter um call comigo. Eu disse, meu Deus, Tawana já foi falar para a doutora Ilma. Durante 3 dias eu não fui trabalhar. Durante 3 dias eu achei que eu queria, tudo que eu queria era achar que Deus tinha errado no propósito que Ele tinha para a minha vida. Porque a dor repentina, o susto daquela dor foi tão grande que me derrubou pela primeira vez. Então, eu entendi que eu precisava vencer a depressão. Ela não era um estado da minha vida, ela era um estado da minha saúde emocional. Então eu fui para Deus, comecei a orar. Quem se lembra, eu entrei em 21 dias de jejum total. Eu pedi ajuda do Espírito Santo para que mudasse aquilo que precisa ser mudado no meu coração. Eu pedi ajuda de pessoas que eu amo, como a Tawana e a doutora Ilma. Compartilhei 10% do que estava dentro do meu coração. E hoje, quase depois de 1 ano, posso dizer, não sinto nada, não tenho nada, está totalmente curado. Mas eu precisei enfrentar com uma decisão firme aquela dor. Aliás, no dia 3 de julho desse ano, para ressignificar essa data que poderia ser maldita, eu vou embarcar no avião e fazer uma viagem. Porque o Deus que semeou, que pegou e colheu as minhas lágrimas, vai transformar em alegria, em júbilo de alegria. É ou não é? Nós precisamos aprender a enfrentar as dores da nossa vida. Uma outra coisa que pega muito e que a gente não percebe, que se torna um portal aberto para demônios, são as frustrações. As frustrações são às vezes menos intensas que a depressão. A gente não percebe tanto quanto a ira, mas de repente a gente está frustrado porque a gente tentou uma vez, não deu certo. A segunda vez, não deu certo. Parece que a terceira vez não está dando certo. A gente tentou um casamento, não deu certo. Está no segundo, não está dando certo. A gente criou um filho, não deu certo. Parece que criou o segundo, não está dando certo.
A gente foi para uma igreja, não deu certo. Foi para a segunda, não está dando certo. Foi para a terceira, vamos ver se eu dou uma chance para essa igreja mudar minha opinião sobre Deus. A frustração é algo que corrói o nosso coração, da esperança e da fé que nós precisamos ter para nos levantarmos com o desejo de viver. A frustração profissional, onde você se dedicou, deu o seu melhor, mas não foi suficiente. Você foi descartado pela empresa, no momento em que você mais precisava da empresa. A frustração financeira de não conseguir vencer as dívidas, de não conseguir vencer um planejamento, de não conseguir comprar uma casa própria, de ter tentado e nunca ter conseguido. São coisas pequenas aparentemente, mas que vão doendo o nosso coração e vão nos tornando adoecidos. É tão difícil pregar essa palavra, porque à medida que eu vou falando, eu vou vendo vocês e vou decifrando o coração de vocês. E eu não estou pregando para ninguém especificamente, mas eu estou pregando contra principados e potestades que estão nos ares atuando nas regiões celestiais para manter você em ira, depressão e frustração. E hoje eu estou dando um ultimato de Deus ao seu respeito, dizendo que Deus não errou quando criou você no ventre da sua mãe. Ele não te fez para ser irado, não te fez para morrer de depressão, não te fez para colecionar frustração. Você é vencedor, é vencedora, você é equilibrada, você é alegre. Alegria é fruto do Espírito Santo. Você vai ter prazer em viver, não vai viver se arrastando. Mas existe uma decisão envolvida nisso tudo, porque a gente começa bem, e quando é pego por esses eventos da vida, a gente vai se enfraquecendo. E nem todo mundo consegue se fortalecer. Sabe, irmãos, por que nós fazemos votos com Deus? Porque é tão importante a gente cumprir o voto da pulseirinha. Sabe que eu dou pulseirinha para vocês? Para lembrarem vocês daquilo que vocês não precisariam de pulseirinha, lembrar? É só para dizer, ó, você tem um compromisso, não esquece. Mas quantos pegam a pulseirinha e aí na quarta semana, na quinta semana, tá ficando difícil, tá ficando frio, tive um dia mal, estou chateado, não vou. Não percebe que vai quebrando os ciclos virtuosos de Deus ao seu respeito. Espera lá, eu não estou batendo meta de frequência de igreja, eu não estou querendo que você esteja aqui de qualquer jeito. Eu estou querendo que você seja abençoado de todos os jeitos. Eu estou querendo que você seja livre de todas as formas. Eu estou querendo que você seja constante e disciplinado. Eu estou querendo que você rompa com os principados e potestades que perseguiam as suas gerações. Mas isso exige uma decisão nossa. Deus não vai fazer a obra completa se eu não fizer a minha parte. Porque no céu Deus ordena os anjos, mas na terra Ele deu ordens a você e a mim. E se nós não obedecermos, Ele bota uma mula para falar com a gente, mas Ele fala. Então, eu nem comecei a pregar ainda, mas já estou assim, satisfeito no meu espírito, porque entendo que entrou no coração o entendimento de que se nós não vencermos esses 3 obstáculos, nós não seremos livres. E se a atuação demoníaca é terrível, e ela é, isso que nós vamos ler na Bíblia hoje é verdade, e é. E se dá medo quando a gente vê o capeta saindo de um corpo entrando no animal, e nós já vimos isso, pelo menos em algum vídeo do YouTube, você já viu? Isso já aconteceu no passado, mas continua acontecendo no presente. Se isso é triste, é desafiador para nós pensar que isso acontece, quanto mais desafiador é viver debaixo da influência dessas operações malignas. Pior, de colarinho branco. Porque quando você está na guerra, fardado de um militar, você está para matar ou morrer, você sabe que tu está na guerra. Pior é que quando tu está acordando todo dia, colocando sua camisa engomadinha e indo trabalhar, e está cheio de opressão na sua vida. Pior é quando você, minha irmã, está vivendo a vida normal, a rotina normal, cuidando dos filhos normal, fazendo casamento normal, mas vivendo uma vida miserável, deprimida, frustrada, desequilibrada. Pior é quando você se acostuma a viver opresso, endemonizado e até endemoniado.
Quando ele chegou ao outro lado, eu quero só dizer que antes desse episódio, Jesus tinha acabado de acalmar o mar. Aquele texto que eu preguei aqui outro dia, que Jesus convida Pedro, lembra? E os mares estavam agitados, os ventos também, ele dá a ordem. E os discípulos olham boquiabertos e dizem: quem és tu que até o mar e o vento acalma? Ok? Ele acabou de sair dessa tempestade, ele chega em solo, terra firme. E quando ele chegou ao outro lado, a gente está falando do outro lado, então ele passou por esse mar, na região dos Gardarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados. Eles vinham dos sepulcros, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Pois agora, na autoridade do nome de Jesus, eu digo: o tempo de Satanás se apoderar de você, da sua família, da sua geração, acabou. Porque o tempo em que você entrou por essa porta dessa casa não é mais tempo de viver sob a opressão de demônios, porque onde Jesus está, ali a liberdade, a libertação, a cura. Jesus não está indo até eles, eles estão vindo até Jesus e dizendo: o que você veio fazer aqui antes do tempo? Que tempo é esse? É o tempo de continuar matando, roubando e destruindo? Até quando você vai lidar com essa dor? Até quando você vai lidar com essa doença? Até quando você vai permitir essa depressão? Até quando você vai ser um desequilibrado, irado? Até quando você vai colecionar frustrações? Até quando você de fato tiver um encontro genuíno com Jesus e a sua decisão for: eu vou ao teu encontro, eu quero ser liberto, não me deixe sem toque seu. Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Olha, sinceramente, eu acho que vocês estão tolerando demônio há muito tempo. Eu sinceramente não acredito que vocês conseguem colecionar tanta frustração. Eu não sei como que vocês estão lidando com isso há tanto tempo. Alguém me disse outro dia: pastor, você é muito acelerado. Meu irmão, eu só tenho 80 anos de vida, no máximo 90, se Deus me der muita vida. Pera lá, acelerado nada, eu não ganhei nem 10% da Campinas para Jesus ainda. Eu estou atrasado. Me ajuda, Jesus, aumenta a minha influência. Qual que é o voto que eu preciso fazer? Qual que é o cão que precisa sair de mim? Qual que é a maldição que eu preciso quebrar da vida? Porque eu estou atrasado, eu estou com 41, Jesus, me ajuda, acelera a minha vida. Nós vamos nos conformando demais com a operação maligna, onde nós estamos completamente frustrados, inaptos a vencer batalhas espirituais, onde nós estamos vendo destruição de geração em geração, e estamos dizendo: é assim mesmo, a sociedade mudou, hoje em dia a juventude é assim mesmo, o país tem muito desemprego, olha, presidente, mau gestor, cobra muito imposto, é assim mesmo, eu tenho que me acostumar com essa vida medíocre. E está terminado esse tempo aqui hoje, na autoridade do nome de Jesus. Não. O diabo vai com você até onde você tolera a presença dele, até onde você não deixa Jesus entrar, até hoje onde você permite ficar no controle e não deixa ele controlar a sua vida. Não. Hoje tem que dar um basta. Hoje você precisa dar uma voz de basta. A decisão é sua. Eu posso pregar a palavra e decidir por mim. A decisão é sua. Mas que eu gostaria que eu tivesse aqui uns crentes pitbull hoje contra o inferno, eu gostaria muito. Que queres conosco? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Ele nunca acha que é a hora dele largar a gente. Miserável. A médica disse para a pretinha: olha, são 7 anos para você tentar engravidar, e quem sabe depois de 3 cirurgias conseguir. Tawana chorava no carro, irmãos. Nunca vi ela chorando tanto. Porque Tawana nasceu para ser mãe. A certeza que eu tenho é essa. Desde pequena minha sogra fala que ela ficava com as bonecas, igualzinha a Alice igual. Alice tem 40 bonecas, ela quer mais. Alice, o que você vai ser quando crescer? Tawana pergunta para ela: eu vou ser mãe.
Filha, você não vai ser mãe sem casar, né, meu amor? Não, eu vou ser esposa e mãe. Alice, tá, tudo bem, você vai ser esposa e mãe, mas o que você vai fazer? Que estudo que você quer ter? Mamãe é advogada, Tawana fala. Mamãe é advogada, mamãe gosta da lei. Você é esposa e mãe. Tá, mas o que você quer ser além disso? Eu quero ser esposa e mãe e quero dirigir. Quero ter um carro grande para colocar todos os meus filhos. E como vão chamar seus filhos? Essa é a Maria não sei o que, essa é a Maria não sei o que lá, esse é o José não sei o que lá, nomes compostos, Maria e José, tudo Maria e José. Ô Alice, será que alguém tem alguma dúvida que o propósito dela é ser mãe? Eu que cuide dos netinhos. Mãe, eu tenho um outro sonho. Eu sonho em pregar e você fica com os meus filhos, para eu poder pregar. Tawana nasceu com esse sonho. Quando a doutora Terezinha, uma PhD lá em Recife, de ginecologia, olhou para ela e disse: olha, acabou, você não pode sonhar isso. Ela chorava copiosamente. Eu disse assim: para agora. Na autoridade do nome de Jesus, você para agora, meu amor. Não, essa é a palavra da médica, essa não é a palavra de Deus. Pera lá. Não dê tanta credibilidade à palavra dessa mulher quanto a gente tem que dar voz e ouvido à palavra de Deus. Mas o que a gente vai fazer? Eu falei assim: tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Estou tirando férias, vamos para os Estados Unidos comprar o remédio, vai tomar o remédio, vamos fazer amor, vai dar tudo certo. Agora, uma coisa eu vou te dizer: você não vai levar 7 anos para ser mãe. Quantas vezes nós vamos nos acomodando às operações demoníacas? Não era nem para estar parado nesse ponto ainda, já estou atrasado, mas eu não consigo sair dele. Porque eu percebo que nós somos uma geração acomodada pela atuação maligna. Tá tudo bem, o capeta está tirando onda com essa cara, está acabando com as suas finanças, está acabando com a sua profissão, está acabando com a sua fé, já acabou com o seu ministério, vai levar o seu casamento se você não bobear, e você não dá um basta nele. Pera lá. Você quer dar um grito de liberdade para todo mundo? Quer botar a saia na cabeça e mostrar o pelo no sovaco para dizer que você é mulher de verdade? Tu quer bancar o machão, mas é um preguiçosão. Mas não dá um basta no diabo e dizer assim: pera lá, aqui você não vai atuar mais não. Na minha vida não mais, pois hoje eu entro em aliança com Deus, hoje eu faço um voto com Deus. Se Ele não repreender o devorador da minha vida e me abençoar de maneira tal que as pessoas vão dizer: o que está acontecendo com esse camaradinho ali? Pera lá, por que quando no começo da nossa vida com Deus começa tudo bem, a gente começa bombando com Deus, e de repente 3 meses depois a gente para? Porque a gente para de se desafiar, a gente para de comprar as guerras que a gente tem que comprar pelo nosso próprio destino espiritual e profético, pela nossa própria cura da depressão e da ira e da frustração. Pois hoje é dia de ativar esse guerreiro, essa guerreira que está dentro de você. E então essa história eu já contei algumas vezes, mas vou contar de novo, que sinto necessidade de fazer. Chegamos na cidade lá dos Estados Unidos para comprar o remédio. Já tinha visto a farmácia que eu ia comprar. Mas antes da farmácia, que a gente ia na segunda-feira, nossa, todo mundo se juntou, irmãos. O remédio era caro. Meu sogro deu dinheiro, minha avó dela deu dinheiro pra gente. Eu juntei um dinheiro para trazer tratamento para 6 meses, pelo menos. Mas aqui está o poder de Deus e o poder da igreja. Por isso nunca menospreze um culto. E você não sabe qual é o culto que o Espírito Santo vai vir e vai mudar totalmente a história da sua vida. E se eu te disser que é hoje? E se eu te disser que o melhor dia para Deus atuar na sua vida é hoje, porque você está aqui presente, de espírito, de alma, de corpo? Mas eu digo, por fé, é hoje. Eu disse, Pretinha, amanhã tem culto, mas nós vamos um dia antes para ver o caminho, porque nós não conhecemos o caminho, não tinha o Waze na época. Quando chegamos na igreja, entramos no salão, estava bagunçado, umas cadeiras todas bagunçadas. Disse assim: está tendo algum culto aqui, amor? Ah, irmãos, eu amo o altar. Eu falei: já vou logo para o altar pedir oração. Ah, mas não deu tempo. Uma doida cheia do Espírito Santo, cara, tocou no ventre da Tawana na hora que ela entrou. Pois o Senhor te trouxe aqui de longe para te curar de uma endometriose profunda. Ele está tocando no seu ventre agora, mexendo em todo o seu útero. E você não vai gerar só filhos naturais, mas filhos espirituais. Você é mãe de nações.
pá, e língua daqui, língua de lá, porque todo mundo gosta de ser presbiteriano na hora da teologia, mas na hora do milagre todo mundo quer ser pentecostal. E todo mundo gosta da pompa da letra, mas o que cura é o Espírito. A letra sem ele mata. Todo mundo quer ser chique, fazer sermões eruditos, mas não foi com o sermão erudito que Pedro ganhou 3.000 numa noite, mas foi quando ele estava cheio do Espírito Santo, depois que línguas estranhas vieram sobre ele. Por isso que nós não temos que ter vergonha de cultuar, de orar, de falar de Jesus, de orar em línguas, de buscar o Espírito Santo, de ser doidinho por Jesus. A gente tem que ser feliz por isso. Isso é a coisa mais bonita que existe. Então, compramos o remédio, viemos para casa. Isso foi março, talvez abril, não lembro, acho que abril. Quando foi em maio? Maio é mês de Pentecostes. O fogo desce e o fogo sobe. Quando foi em maio, da onde a novidade que veio? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não está contando com a sua inteligência para fazer o que Ele precisa fazer na sua vida. Ele está contando com a sua decisão de obedecer. Só. Deus não está contando com os seus recursos para fazer o milagre que Ele precisa. Ele está contando com a sua decisão de hoje se posicionar em favor dos seus milagres. Se você quer viver uma vida livre, essa vida é uma vida sobrenatural. Porque hoje de manhã eu estava lendo ainda, o sobrenatural é simplesmente voltar ao natural que Deus planejou para ser. Sabe por que Deus não tem problema com fazer milagre sobrenatural? Porque na verdade Deus nunca sonhou que nós padecêssemos necessidade. Então quando vivemos milagres sobrenaturais na área das finanças, é só Deus voltando à normalidade o que Ele sempre sonhou para nós, uma vida próspera e frutífera. Sabe quando você fala assim, eu preciso de um sobrenatural no meu casamento? Na verdade você não está precisando de um sobrenatural, você está precisando do natural de Deus. Você está precisando da maneira como Ele fez para funcionar bem, funcional, organizado, feliz, próspero. Sabe quando você fala assim, eu preciso de um sobrenatural na minha saúde? Você não está precisando de um sobrenatural na saúde. Você está precisando ser e viver a saúde plena que Ele sempre desenhou para a sua vida. Deus nunca sonhou que você fosse alguém perdido, alguém triste, alguém angustiado, alguém doente da alma, alguém falto de recursos. Não, Deus sonhou para você uma vida próspera, abundante, feliz. Me fala uma coisa, o que é mais testemunho para as pessoas conhecerem a Deus? É uma pessoa capengando, feia para burro, chata e mal-humorada, ou uma pessoa bonita, bem resolvida, bem sucedida profissionalmente? Me fala, o que arrasta mais gente para Cristo? Uma família funcionando ou uma família disfuncional? Seus vizinhos te ouvem gritando com seu marido, com seus filhos. Você acha que ele vai querer visitar a sua igreja no domingo? E aqui no domingo você levanta a mão, santo, santo, mas na segunda o cão desce em você e você fica mais irado do que não sei o quê. Deus nunca sonhou que a nossa vida fosse de maneira disfuncional. Então nessa noite, quando nós lemos aqui que os demônios imploraram para Jesus que não os expulsasse, nós entendemos que tem uma tarefa para mim e para você hoje. Basta, até hoje você comeu das minhas feridas, a partir de hoje não mais, porque eu vou me posicionar contra a depressão. Olha, basta, até hoje você teve minhas palavras na ira, mas a partir de hoje eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho domínio próprio, eu não vou mais mirar. Olha, basta, até hoje você teve a minha coleção de frustrações. Eu não dei certo nisso, não dei certo naquilo, não dei certo naquilo outro. Mas a partir de hoje você vai ouvir meus testemunhos, é do telão de LED. É de lá que você vai ver. Chupa, capeta, você vai ver o que Deus pode fazer na minha vida. Ai, irmãos, hoje eu estou com uma raiva do capeta. Eu acordei decidido a destronar ele da sua mente e do seu coração, porque eu sei que ele está operando demais, e eu vou mostrar para vocês. Então, os demônios imploraram a Jesus: se você nos expulsar, nos manda para aquela manada de porcos. Irmãos, na outra versão em Marcos diz que eram 2.000 porcos. Então Jesus disse: vão,
entrem, saiam desse corpo e entrem neles. E toda a manada foi precipício abaixo, em direção ao lago, e morreu na água. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, incluindo o que havia acontecido aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram, suplicaram que saísse do território deles. Esse texto é muito profundo, eu queria gastar 2 horas dele, mas não posso hoje. Tem muitas profundezas nesse texto ainda, que eu não vou poder falar agora. Mas só acreditem, Jesus não obedece a demônios. Se Jesus mandou para os porcos, ele tinha um motivo pelo qual ele precisava mandar para os porcos. Ele mandou para os 2.000 porcos porque deve ser algo assustador ver o que estava em 2 pessoas ir para 2.000 porcos e todos eles endemoniarem ao ponto de se matarem. Jesus, ele trabalha de maneira ilustrativa. Ele não estava obedecendo os demônios. Mas também a gente aprende que o demônio, ele precisa de um corpo físico para se manifestar. Ele não vai se manifestar na terra de maneira só espiritual. Nem que seja um gato, um cachorro, um porco, ele vai usar. Que não seja eu e você, em nome de Jesus. E esse é o recado que Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo. Olha, o contexto que eu quero contar para vocês é que a gente vive em dias muito difíceis. A gente está experimentando intolerância e desrespeito em todas as condutas como se fossem normais. Desde o atendente vendedor até o relacionamento conjugal, está tudo desregulado. Parece que está normal as conversas serem cheias de demônios. Gente, na igreja às vezes eu fico assustado com o nível de conversa que às vezes líderes meus têm. Eu falo assim, isso não parece com Deus, isso não parece com fé, isso não parece com Bíblia, isso não parece com Jesus. O nível, o baixo nível que nós estamos tolerando na comunicação, no trato. Quantas vezes, né? Me perdoa, irmãos, mas eu preciso falar. Posso? Você está com um problema? Você descobriu por um acaso o telefone do pastor. Você manda uma mensagem. Você quer resposta na hora, porque você está com um problema. Era lá, ele tem que parar tudo. Olha, eu estou com um problema. Você não está vendo o que está acontecendo do lado de lá e está tudo bem. Mas sabe, às vezes o pastor só está querendo te pastorear. Te manda uma mensagem, um vídeo, só para cuidar de você. Não está nem aí, nem responde. Desonra. Está normal desonra. Cara, não é teu empregado que está mandando. E nem que fosse, merecia uma resposta. É teu pastor. Se não tiver diferença para você, não faz sentido você ficar sentado aí e acreditar no que ele fala. Está normal desonra. Está normal distrato. Está normal, não gostei, saio do grupo. Não gostei, saio da igreja. São pessoas extremamente problemáticas que nós estamos lidando hoje em dia. Vou falar para você, manter a saúde mental sendo pastor hoje em dia é tarefa para experts. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque o povo está endemoniado. E eu provo. Cuidado para você não ser um endemoniado. Porque uma pessoa endemoniada não vive em prosperidade em nada do que faz e nada do que é. Pessoas que vivem fazendo comunicação violenta, nem que seja uma comunicação passiva violenta. Sabe o que é ira passiva? É aquela ira que você não externa, você não está gritando, mas você trata com indiferença, você trata como obrigação do outro se relacionar com você. Você não trata o relacionamento como um presente, uma dádiva. Você trata o relacionamento como uma obrigação social. Vou dizer uma coisa para vocês com todo respeito e amor do mundo. Ninguém de vocês paga o meu salário. E eu não falo isso com soberba, apesar de poder parecer para uma mente que não sabe interpretar. Eu falo isso por amor. Se estou aqui é por vocação. Se sair 6 horas da manhã da minha casa, estou aqui pregando até agora, eu vou chegar perto de meia-noite, porque eu não vou deixar de atender ninguém que quiser falar comigo até o final do culto. É porque eu amo vocês, mas sobretudo amo a Deus e amo o chamado que Ele me deu. Não é minha obrigação, faço por amor. Não despreze amor. Muitas vezes nós estamos tão adoecidos em uma sociedade que não sabe se relacionar. Então Ana pregou um pouquinho sobre isso domingo. Quem pode acompanhar e quem quiser, assista lá no YouTube. Que nós estamos entendendo bondade como ataque, amor como dor. Isso não é uma condição
de quem está saudável tratando você, mas é a maneira como você doente, enfermo, está correspondendo. Olha só, intolerância e desrespeito estão normais. Galera, outro dia eu vi um cara matando o outro no trânsito, porque ele foi tentar separar a briga no Rio de Janeiro. Quem viu isso? O cara foi tentar ser pacificador. Não briguem, por favor. Pá! Matou o cara. Vocês acham isso normal? Um casal brigar, o cara vai lá e mete a faca no pescoço da mulher. Não, mas ela era muito difícil. Hoje eu estava ouvindo essa conversa no trabalho. Diz que a mulher era o cão. Eu falei, olha, se ela era o cão ou não, ela não merecia morrer com uma facada no pescoço. Ninguém merece morrer por isso. Isso é feminicídio. A gente está normalizando algumas condutas, justificando no comportamento do outro aquilo que nós nunca deveríamos achar como normal. A sociedade está enferma, tem muita confusão, porque tem frustração pessoal sendo justificado pelas críticas e o menosprezo, o desrespeito. Sabe por quê, irmãos? Porque no fundo, a gente consegue tratar bem quem está pior que a gente. Porque a gente se comove pela pena que não é da pessoa, mas é a pena de que isso um dia aconteça comigo e eu esteja no lugar da pessoa. Ou é o ego por ajudar aquele que é menos, que está inferiorizado, e eu sou o benevolente que faço o ato de bondade. Eu quero saber da bondade do seu coração quando você tratar os seus irmãos todos de maneira honrosa e igual, inclusive os mais ricos, os mais fortes, os mais prósperos e os mais resolvidos. Nós temos uma carência capaz de nos movimentar em pena pelo fraco, pelo oprimido, pelo frustrado e pelo mal-sucedido, mas não sabemos lidar com quem tem posição de autoridade, de honra, de prosperidade e de influência, porque nós somos mal resolvidos. Essa está doendo, né, irmãos? Mas para a libertação entrar tem que doer um pouquinho. Tem muita confusão sendo justificada. No culto ao ego, a gente está cheio de razão, mas está faltando Cristo. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas peculiaridades na história que a gente leu agora na Bíblia, e a primeira delas é: Cristo não vai até os endemoniados vão até Cristo. Cristo não sai da sua posição porque alguém saiu da sua posição. Mas a colisão espiritual é real. Onde Cristo está, há incômodo em quem está endemoniado. Eu fico bem assim, meu Deus. Quando eu sento num congresso, como sentei nesse final de semana para ouvir, e algumas coisas começam a me incomodar, eu falo assim, tem uma área aqui que está precisando ser confrontada pela luz do Senhor. Porque não é possível que esse cara está endemoniado todo. Pera lá, tem um nível organizacional melhor para a igreja? Bom, não é possível que é o Carlito que está errado. Deve ser eu. Mas isso é uma mente sã, que olha para os frutos e desenvolve no seu caráter aquilo que lhe falta. E não utiliza da sua justificativa frustrada, deprimida, irada e enferma, para olhar para o outro e criticá-lo. Mas também ele não tem problema como eu tenho. Mas também, olha quantas pessoas ele tem na igreja. Mas também o que, irmão? Ninguém chegou onde chegou, ninguém está onde está porque é preferido de Deus, não. Chegou porque passou por processo, abraçou e venceu. Venceu a ira, venceu a depressão, venceu a frustração. E você não precisa ser um colecionador de frustrações, depressão e ira. Você pode ser um colecionador de êxito, de avanço, de sucesso, de alegria, de felicidade. Vamos! Vamos, Farol! As cadeias físicas não podiam conter os endemoniados. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta você colocar limites para pessoas que não sabem respeitar limites. Mulheres, ouçam bem o que eu vou dizer. Se um homem chegar perto de você com o dedo na cara, não dê a segunda chance. Procure ajuda. Porque a segunda chance pode ser um tiro. Eu sei que muito pastor não prega isso, prega uma submissão cega. Mas eu prego isso, porque já peguei na Farol casos assim.
Onde na primeira vez foi um dedo na cara, e na segunda vez foi cinta, foi tentativa de enforcamento, foi tentativa de morte, de homicídio. Deixa eu dizer, pessoas endemoniadas não respeitam limites, não respeitam autoridade, não respeitam limite, não respeitam história, não respeitam idade. Tratar pessoas mais velhas do jeito que você trata as mais novas está completamente fora da ordem bíblica. Tratar autoridades de igual para igual pode ter mudado a sociedade, mas a Bíblia não mudou, eu continuo seguindo a Bíblia. Tratar o meu irmão com desprezo e menosprezo, olha, pode ser bonito no posicionamento coaching, mas no posicionamento bíblico eu trato meu irmão melhor do que eu gostaria de ser tratado. Cadeias físicas não contêm pessoas aprisionadas espiritualmente, não dê limites para endemoniados, sai de perto. Antes de libertação espiritual, é preciso libertação emocional, porque de fato, enquanto nós toleramos certas práticas emocionais nas nossas próprias vidas, nós vamos também tolerando os demônios que elas carregam. Nossa, isso é forte. Acabei de entender. Enquanto nós toleramos as práticas emocionais desconexas com a realidade da saúde espiritual, do equilíbrio mental, nós também estamos tolerando as atuações malignas que estão por detrás dessas práticas. Pois hoje eu digo, Satanás vai correr daqui, porque não tem tolerância e não tem nenhum tipo de aquiescência com demônios, principados, potestades, desrespeito, desonra, divisão, qualquer tipo de tentativa de tratar como normal aquilo que não faz sentido ser normal. Tem 3 níveis de operação demoníaca, e o primeiro delas é a opressão. E talvez no começo do culto você estava sentindo isso. Ação demoníaca que acontece de fora para dentro. Você começa a sentir na sua mente, nas suas emoções, e você percebe circunstâncias desafiadoras. A pessoa não está endemoniada, porque ela não está dominada pelos demônios. Mas existem presenças demoníacas que atuam nas regiões celestiais, tocando com incômodo. Sabe? Você já chegou num lugar oprimido? Tem um lugar em Recife que quando a gente vai, eu falo, amor, eu não gosto de entrar aqui. E ela fala, eu também não me sinto bem. Tem muitos demônios ali. Eu não vou entrar onde eles estão. Sabe por quê? Porque eu não tenho parte com eles, não me sinto bem no meio deles. Como o lugar não é meu, é um restaurante no caso, lá em Olinda. Como o lugar não é meu, e eu não posso ter autoridade sobre um lugar que não é meu, eu não estou ali para fazer libertação no restaurante, na verdade. Eu estava ali para comer, né? Então eu como num outro. Mas eu não tenho que tolerar presença ruim. Presença demoníaca, a gente não tem que tolerar, tem que, vazar. Tem sinais comuns, você começa a sentir pensamentos negativos, repetitivos. Ansiedade crônica, começa a sentir medo, desânimo. Sabe a casa daquele parente que você não quer desagradar, por isso que você vai, mas toda vez que você sai de lá, o clima fecha na sua casa, para de ir lá. Porque você não tem autoridade para expulsar o demônio da casa do seu parente, mas você tem autoridade para tomar sua decisão e colocar limite. Aqui eu não vou mais, espera lá. Ataques espirituais em áreas específicas. Pessoas que começam a ser roubadas na família, nas finanças, na fé. Ai pastor, mas o que vão pensar de mim? Estou nem aí. O que vão pensar de mim? Não sei. Vão pensar o que quiserem. Não deve ser alguma coisa boa que eles vão pensar, porque quando eu entro naquela casa a presença é ruim pra caramba. Mas deixa eu dizer, eu não vou deixar minha família suscetível. Eu não vou deixar o meu legado espiritual suscetível só para agradar as pessoas. Não. Você tem que saber o que você quer. Se você quer agradar as pessoas ou viver uma vida livre. O que vocês querem, farol? Efésios 6:12, a palavra de Deus diz: nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Por isso, nós levamos cativos os nossos pensamentos. Ambientes de opressão precisam de muita vigilância. Nós precisamos vigiar os ambientes que nós estamos. Pode ser um lugar comercial, pode ser uma casa de parente, pode ser um lugar de trabalho. Ah, pastor, você está falando então eu saio do trabalho? Não, você cerca o lugar. Aqui é minha mesa, Satanás, aqui você não vai agir não, tá? Aqui esse lugar é de Jesus Cristo. Pega um olhinho ungido ali na lojinha, Deus, a tua presença aqui.
começa a sentir opressão na sua casa, depois da visita de alguém, depois das palavras de alguém, você vai com óleo ungido, unge os umbrais da sua casa e diz: aqui não é casa de demônios, aqui é a casa do Senhor Jesus Cristo, outorgada a mim para viver em paz, em segurança, em proteção. Parem de tolerar a opressão, Farol. Nível 2, obsessão ou endemonizamento. Obsessão é mais fácil de entender, é um nível um pouco mais profundo. Começa a haver uma operação interna, principalmente na mente. Sua mente não consegue se concentrar em Deus. Há uma espécie de fortaleza espiritual. Você começa a colecionar pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos de angústia, pensamentos de ansiedade. De repente começa a manifestar no corpo crises de pânico, falta de ar, pensamentos suicidas. Nesse nível, você já está com a mente tomada por uma operação demoníaca de opressão. São sinais comuns: a compulsividade, os vícios e padrões repetitivos, as vozes que você começa a ouvir, dificuldade de mudar, mesmo querendo, você não quer mais fazer aquilo e continua fazendo aquilo. Deixa eu dizer, esse nível precisa encontrar Jesus nessa noite. A palavra de Deus diz em Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo. Você está sentindo que não está conseguindo vencer um ciclo, não está conseguindo vencer um pecado, confesse o seu pecado a alguém. Confessa, olha, vai ter pastor aqui no final do culto, vai lá e fala: Jesus, me perdoa, eu não estou conseguindo vencer esse pecado, ora por mim. E seja curado, seja liberto, seja sarado, saia dessa coleção de coisa ruim. Terceiro nível, o nível da possessão. Esse nível, o inimigo já não tem mais só a mente, ele começa também a ter o corpo da pessoa. Há sinais claros de alteração de voz, de força fora do comum, uma rejeição do nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: se você se incomoda com o nome de Jesus, com o momento do louvor onde a glória é dada para Jesus, ou com o momento de salvação quando as pessoas se rendem a Jesus, hoje você precisa sair daqui depois de uma oração. Eu quero levar Farol pela fé, e eu estou orando por isso, a um nível de celebração tão grande, tanto na adoração quanto na salvação. Porque se a gente não fica feliz que pessoas estão deixando de ir para o inferno e indo para o céu, tem alguma coisa errada com a gente. Se a gente não está feliz, e aqui eu digo para pastores, talvez eu tenha pastores me ouvindo aqui ou ali, se você, pastor, que está me ouvindo, me assistindo, que você quer copiar o quarta profética, fazendo segunda profética, sexta profética, faz o profética que você quiser, mas fica feliz de ver gente salva aqui todo domingo. Porque se eu não sou feliz de ver a igreja da frente prosperando e ganhando gente para Jesus, se eu não sou feliz de quando vejo um colega de ministério prosperando e com a igreja cheia, se eu fico feliz de ver a igreja dele vazia, eu estou cheio do cão. Não é possível que a gente vai continuar tolerando isso. Não. Está mal resolvido, se resolva. Está frustrado, resolva suas frustrações. Tua igreja pode melhorar? Melhore. Mas não ficar feliz de ver gente se arrependendo dos seus pecados e indo para o céu. Tem alguma coisa errada. Como é? O ano passado, quando começamos uma onda de salvação no quarto profética, alguém começou: não sei por que a igreja é tão cheia. Por que Deus ia nos tirar do Cambuí, onde a gente pagava o aluguel pelas costas, num lugar que cabia 150 pessoas, para nos trazer para um lugar que cabe 2.000 pessoas? Será que é porque Ele quer essa igreja vazia? Quem está incomodado de ver a igreja cheia, só pode estar endemoniado. Quem grita e se desculpa no seu temperamento, está endemoniado. Os demônios gardarenos eram escandalosos, as pessoas tinham medo dos gardarenos, as pessoas tinham medo desses caras que moravam no cemitério, porque eles não deixavam ninguém em paz, eles eram iracundos. A palavra de Deus nos fala sobre isso. O homem de Belial é irado, é maldoso, tem sangue nas mãos,
se alegra com a impiedade. Pera lá, se eu me alegro com o fracasso do outro, se eu me alegro com a queda do outro, se eu me alegro de ver o outro mal sucedido, se eu sou irado e manifesto isso nas minhas relações, eu só posso estar endemoniado. Eu preciso de libertação. Irmãos, eu já vi gente endemoniada, eu já vi pastor endemoniado. Eu já vi pastor endemoniado. Eu já vi líder endemoniado. Pessoas que começam a gritar quando são contrariadas. E às vezes elas só estão sendo contrariadas porque o êxito do cara está sendo grande, sabe? Não é porque a pessoa está desafiando ou está tentando confrontar, embater. Você já viu pessoas que torcem o nariz e saem cochichando de você quando você troca o carro, está com um carro novo? É o demônio da inveja. Pega crente esse, viu? Tem misericórdia, Jesus. Está no estacionamento da igreja, acabou de sair do culto, mas está endemoniado. Também não gosta daquele BYD? Não gosta nada, não tem 200 pau para comprar. Não tem prosperidade, porque se tivesse, gostava. Também não queria morar em condomínio fechado? Mentira, se pudesse morava. Inveja. Quer ver o outro mal, é impiedoso. Meus irmãos, hoje eu tive um tempo com um irmão querido, ajudando ele em uma área da vida dele. Ele olhou para mim e falou: pastor, muito obrigado pelo que você está fazendo por mim. Eu falei: não, irmão, quanto mais eu estiver próspero, feliz, rico, abençoado, mais eu vou ficar feliz, porque eu nasci para ver pessoas abençoadas. Eu não nasci para ver pessoas sofrendo. Eu existo para resolver problemas e não para celebrar problemas. Emoções não tratadas se tornam em brechas espirituais. Repita comigo, farol, bem alto, mais alto que esse barulho. Emoções não tratadas se tornam brechas espirituais. E de repente a pessoa só tinha um problema de alma. Ela só era invejosa, ela só era irada, ela só era deprimida, mas agora ela está endemoniada, ela está com o cão, ela vira o olho, ela põe a mão para trás, ela olha para você com raiva, ela tenta destruir a sua reputação, ela fala palavras de maldição. Eu vejo aqui nessa noite pessoas que estão debaixo de palavras de opressão, que foram ditas no meio da ira de pessoas entre aspas de Deus. E hoje você precisa vencer esse estigma na autoridade do nome de Jesus. Emoções não tratadas se tornam brechas. E quais são essas brechas? Número 1, ira. Ira. Quando a ira não é tratada, ela se torna uma brecha. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. A amargura é a ira no coração, é o desejo de que o outro se dê mal, é a vingança sendo preparada como um prato que se come frio. Pessoas pacientes em vingar-se estão cheias de demônios. Palavras destrutivas, pessoas que não constroem com a sua língua, mas destroem com as suas palavras. Essas pessoas estão endemoniadas. Porque se você está cheio do Espírito de Deus, você tem palavras de encorajamento, você tem palavras de libertação, você tem palavras de honra, você tem palavras de elogio. Aleluia, farol. Começa a falar algumas palavras de bênção. Mostra para o teu irmão que você está cheio do Espírito Santo. Mostra, faz isso agora. Mostra que você não está endemoniado. Mostra que você está cheio do Espírito Santo. Isso. Fala: você é uma bênção. Eu profetizo, olha, mesmo que você não consiga ver ainda, mas eu profetizo, você é próspero, frutífero, abençoado. Como vencer a ira? Resolva rápido os conflitos. Fale com Deus antes de reagir. Perdoe intencionalmente, mesmo quando você não tem vontade. Controle a língua. Repita comigo bem alto: o perdão fecha as portas que a ira abriu.
Deus, uma unção de perdão sobre essa casa agora, Pai. Começa do altar, Pai. Começa dos líderes, dos pastores, dos voluntários. Passa pela igreja. Uma unção de perdão sobre essa casa, Pai. Faça fluir rios de águas vivas aqui, Pai. Uma unção de perdão aqui, Deus. Perdão, Senhor. Feche as brechas, Deus, que a ira abriu. A depressão. O salmista Davi diz: por que está batida a minha alma? Espera em Deus. A depressão, se ela é alimentada e não confrontada, ela vai enfraquecendo a nossa alma. Oh, Espírito de Deus, levanta os que estão deprimidos nessa noite. Que eles escolham fazer o que é mais difícil, não o que eles querem. Que eles escolham se expor à Tua palavra todos os dias. Que eles escolham tomar um sol. Que eles escolham fazer uma caminhada quando não tem vontade. Que eles escolham comer bem, cortar açúcar. Que eles escolham, Senhor, regular o seu organismo. Que eles escolham perdoar os que ofenderam. Que eles escolham deixar o passado para trás, Deus. A depressão gera isolamento, traz desesperança, faz perder a fé, e o inimigo trabalha com desânimo. Depressão é assim, ó, tá passando os avisos. A Ana vem bem empolgada, ela é bem sanguínea, minha esposa. Irmãs, queridas, a gente vai ter uma mesa, Jesus vai estar aqui. E Ele vai sentar na mesa com a gente. Aí você fala assim: estou fora, mesa com Jesus? Quero não. Na mesa estou muito perto do irmão, aqui ó, sentado no banco. Vai virar de costas, acaba o vaso. Está fugindo. Está fugindo da mesa, porque na mesa tem cura. Na mesa tem cura. Na mesa tem olho no olho. Não dá para escapar do olhar. Não dá para fingir que está indo no banheiro, falar no celular. Como vencer a depressão? Para com o isolamento. Para de se isolar. Alimente a sua alma com a palavra de Deus. Adore mesmo sem vontade. Cuide do seu físico. Meu Deus. Hoje de manhã eu estava indo para a escola levar as crianças. Eu falo, irmãos, do fundo do meu coração, não tenho porquê ser demagogo aqui. Eu não vivo em demagogia, em superficialidade. E hoje eu recebi uma palavra sobre a minha identidade que eu quero compartilhar com vocês. Talvez o que mais te atrai aqui não é meu vocabulário, não é a quarta profética, mas é uma sinceridade genuína que você vê quando eu prego. Não tem subterfúgio. É de verdade. Eu estava orando e eu senti de orar no Espírito. Eu estava orando em línguas ali. E eu gosto que meus filhos aprendam a conviver nesse ambiente espiritual desde cedo, sabe? Eles não têm que orar em línguas como eu, mas eles têm que saber que isso é normal. Eu estava orando. E eu estou ouvindo alguém aqui repetindo algumas coisas atrás. Eu acho que estão me imitando, né? Eu pensando comigo, que bonitinho, né? Estão me imitando, né? Daqui a pouco eles falam assim: papai, a gente já vestiu a armadura de Deus 3 vezes enquanto você orava. Eu falei: obrigado, papai tinha esquecido de vestir a armadura mesmo. Porque todos os dias a gente veste a armadura de Deus juntos. Mas eu estava tão no espírito ali, sabe? Eu estava precisando vencer algo para esse culto. Eu estava orando pelo culto. Eu sabia que vocês iam chegar aqui deprimidos, irados e frustrados. E eu sabia que eu ia ter que lidar com a alma de vocês antes de lidar com a oração de libertação. E eu sabia que eu não podia fazer isso na força do meu braço, nem com inteligência ou argumentos. Tanto que eu preparei o sermão, mas eu estou pregando tudo contrário desse sermão que eu preparei. Estou pregando tudo além dos textos. Sabe por quê? Porque eu quero ser movido pelo Espírito de Deus. Eu quero que você saia daqui com solução. Eu quero que você saia daqui livre da depressão. Eu quero que você saia daqui livre das frustrações. Que você pare de se acomodar com as frustrações. Como se fosse normal um crente colecionar frustração. Como se fosse normal ele viver oprimido. Como se fosse normal ele viver irado. Como se não fosse uma operação demoníaca, ficar gritando toda hora, tratando o outro mal. Quando a gente acumula incredulidade,
a gente fica frustrado. E quando a gente fica frustrado, a gente acumula incredulidade. É um ciclo vicioso, sabe como é? Eu não estou falando para vocês da perspectiva de quem já venceu tudo, não. Mas eu quero compartilhar com vocês como eu tenho vencido. Sabe, eu passei por 2 anos na minha vida de grande frustração profissional. Mas grande frustração. Eu tinha todos os diplomas, todos os requisitos. Eu tinha vontade de trabalhar. Eu não ficava o dia inteiro numa cama. Eu tinha mandado mais de 1.500 currículos. 1.500 currículos. E nenhuma porta se abria na minha vida. Eu não estava falando da perspectiva de um vagabundo, sabe, irmãos? Com todo respeito. Eu não estava parado, sem fazer nada. Eu não estava ali tentando ser esperto e viver da mulher, sabe como é? Estava frustrado, triste. Eu me lembro que um dia eu cheguei para Deus e falei assim: até quando você vai me reduzir a isso? Eu não nasci para isso, Deus. E eu comecei a falar para Deus dos meus medos. Olha, tenho medo de viver do pai, medo de viver do sogro, medo de viver desempregado, medo de viver sem dinheiro, medo. Eu comecei a falar para Ele todos os meus medos. E Ele me pegou e disse: sim, nos seus medos eu não atuo, mas na sua fé operante eu farei milagres. Eu repito para vocês o que eu ouvi naquele ano de 2017: nos seus medos eu não atuo, diz o Senhor, mas na sua fé operante eu farei milagres. Aleluia. Irmãos, eu tomei um passo de fé. Eu fui dar palestra de graça no shopping, mas eu não ganho nada para isso, eu ainda gasto. Tá tudo bem, a minha fé voltou a operar. Deus vai fazer um milagre. Alguém vai assistir minha palestra, alguém vai comprar meu curso, alguém vai me pedir uma consultoria. Nos seus medos eu não atuo, mas na sua fé operante eu faço milagres. Eu ouvi isso de Deus. Irmãos, louvado seja Deus pela mulher que Ele me deu e pela sogra que Ele me deu também. As duas não faltavam minha palestra. Elas estavam lá. Um dia, tinha umas 3 pessoas na palestra. Acabou a palestra, minha sogra veio para mim e falou assim: e começou aquele cantarabaé daqui. E ela disse assim: eu vou te falar uma coisa, meu filho. Eu vi um auditório lotado com você dando palestra. Eu falei: oh Deus, me dá a fé dessa mulher que eu ainda não tenho. 2 meses depois, eu estava no maior auditório de Recife, chamado Shopping Rio Mar, palestrando para mais de 1.000 pessoas. Porque nos meus medos colecionáveis Deus não atua, mas na minha fé operante Ele faz milagres. Não precisava ter muita gente nas palestras, precisava ter as pessoas certas. E na outra semana, a prefeita de uma cidade assistiu minha palestra e me contratou para treinar todos os funcionários da prefeitura. Porque nos meus medos eu tenho frustração, mas na minha fé eu tenho satisfação, porque eu vejo o milagre acontecer. Você está na quarta profética. É uma quarta pró a sua fé, e não pró medo. Ela não é uma quarta médica, é uma quarta profética. Vai abandonar a frustração, porque vai eliminar medo nessa noite. Vai deixar de atuação demoníaca. Para de tolerar Satanás, para de tolerar demônios. Quando eles vierem ao teu encontro, eles têm que sair correndo. Eles não podem se acostumar com a presença de um filho, de uma filha posicionada em amor e em fé. O povo do deserto, frustrado, murmurando, se afastando de Deus. Até quando você vai ficar no deserto, meu irmão? Alinhe hoje a sua expectativa com a vontade de Deus. Para de murmurar. Confia que Deus está nesse processo. É a confiança que te sustenta quando você tem expectativas frustradas. É a sua confiança em Deus, não no Jonatas, não em você mesmo. A sua confiança em Deus. Deus é bom, Deus é Pai, Deus faz milagres, Deus restaura, Deus cuida, Deus prospera, Deus provê, Deus levanta, Deus
ressuscita. Fé operante, confiante em Deus. Deus salva, Deus levanta, Deus visita, Deus opera, Deus restaura, Deus opera, Deus levanta, Deus incomoda, Deus acalma.